Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Qual a história que você tira do seu caderninho hoje? Falar um pouquinho de parcerias. A gente sabe que a gente cresce muito mais com os outros do que sozinho, né? E você que tem uma empresa, você sabe que você pode contratar inúmeros serviços de terceiros, né? Alguém pode tocar suas mídias sociais, alguém pode tocar a otimização do seu site e várias outras coisas. Alguém pode fazer a parte mobile, alguém pode fazer... Tem tantas coisas, né? E diferentes empresas têm diferentes serviços que você pode acabar tendo empresas que prestam para você. Agora, o que eu reparei? Toda vez que começa uma parceria, né, ou que você contrata um serviço, você, obviamente, tem muita vontade e acredita muito que aquilo vai ser incrível. Por isso está contratando, né? Só que quando a gente começa a trabalhar com qualquer pessoa que seja, tem sempre coisas que podem melhorar, né? Tem sempre coisas incríveis. E tem um monte de coisa que pode dar errado. Tem um monte de coisa que pode dar errado. Só que o que eu reparei, pelo menos no meu caso, a gente começa tão feliz e tão empolgado que um mês depois, que deu um monte de coisa errada também, fica meio chato falar dessas coisas. E às vezes não tem nem abertura pra você virar e falar assim, olha, as culturas não funcionam, né? Eu acho que é melhor. Então, mas é mais psicológico dos dois lados, né? Então eu instituí uma nova política na minha vida, na vida da minha empresa, que é o seguinte, vai ter parceria, a gente vai dar o contexto de tudo que a gente quer em relação a expectativas, em relação a resultados, mas mais do que isso, em relação a ser um período de teste. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês é um período de teste para ver se realmente funciona. E o que significa esse período de teste? O que acontece nesse momento? É um período no qual as duas empresas falam rasgado uma com as outras em relação ao que funciona e o que não funciona, mas tem a abertura de falar, olha, não tem a ver contigo, eu te adoro, mas, como empresa, não é o que a gente precisa. Não é dessa maneira. Só que tem uma abertura para isso. Por quê? Porque é um período de teste. É tudo psicológico isso, né? Se você assina um contrato de 2 anos, como você sai desse contrato de 2 anos? Então é uma nova maneira de começar as coisas. É um período de teste, e pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, mas deixa claro, a gente não sabe para onde vai isso, a gente quer dar uma chance de ver se as coisas funcionam, mas tanto você quanto eu temos que ser honestos em relação ao que tá funcionando e o que não tá, e se não der, a gente termina. E tá tudo bem. Eu fiquei lembrando aqui de uma frase que costuma se ouvir aí no mundo corporativo. Nunca contrate alguém que você não seja capaz de demitir depois. É mais ou menos isso. Faça esse teste para não correr esse risco. Exato, principalmente na parte psicológica, senão pode ficar algo mal explicado. Tá certo, Bel. Muito obrigado. Até amanhã. Obrigada. Muito incrível. E a verdade é, quando chegou a hora da gente apresentar pro júri, que iam ter só alguns ganhadores, pra mim era totalmente indiferente quem ganhasse. Eu tava tão feliz com todos lá dentro, tava achando todos tão merecedores, vendo cada um lutando. Então eles geraram uma maneira que... Mas eu achei que os dois juntos, tendo um balanço, pode ser algo bem interessante pros seus projetos, né? Levar sempre contigo a ideia de questionar antes de simplesmente aceitar, mas, se fizer sentido, se adaptar. Quer dizer, adapte-se, mas tenha argumentos para isso. Faça isso de forma justificada. O aprendizado que fica quando eu vejo que a Malala ganhou o prêmio é que a gente precisa sim levantar nossa voz. Né? E na minha história também, quando eu reparei que eu tinha uma voz sobre empreendedorismo, sobre educação, eu quis agarrar todos os canais para falar algo relevante, para falar algo que pudesse ajudar as pessoas. Todo mundo ficou boquiaberto, porque, poxa, peraí, eu não tinha reparado. Com essas pessoas que estão aqui, com os problemas que a gente tem, com as discussões que tem, no total vai ter 3 anos de horas de conteúdos discutidos. Você